Olá, quero compartilhar com você a mensagem deste livro, O Deus Esquecido, de Francis Chan, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Negligência fala de descuido e desatenção. Segundo Francis Chan, se ele fosse Satanás e um dos seus objetivos fosse frustrar os planos de Deus, como nós sabemos que é, uma das estratégias eficazes que ele iria utilizar seria levar a igreja a negligenciar, a desprezar, a não dar a devida importância e relevância à voz do Espírito Santo. E aí nós temos um grande problema, porque sem a ação do Espírito Santo nós não somos capazes de produzir frutos duradouros e genuínos. Podemos ter força, podemos ter recurso, podemos ter entendimento, conhecimento, podemos nos esforçar, mas sem a ação do Espírito Santo nós não conseguimos produzir frutos genuínos. E o resultado disso é que nós nos tornamos então uma igreja irrelevante. Nós nos tornamos uma lâmpada apagada e um sal insípido, sem sabor, que merece ser lançado fora. Então, para nós sermos relevantes na nossa sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Aquele que é o nosso consolador, ajudador, aquele que está conosco. E mais, Jesus diz em João 16 que o Espírito Santo seria aquele que iria convencer o mundo, convencer as pessoas do seu pecado, da justiça e do juízo. Então, sem a ação do Espírito Santo, não há convencimento. Nós não conseguimos nos arrepender e ser convencidos do nosso pecado. Não podemos negligenciar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, para muitas pessoas, pode parecer uma força ou um poder, mas a verdade é que o Espírito Santo é uma pessoa que habita em nosso meio, que habita dentro de nós e por isso requer atenção e relacionamento. Ele é uma pessoa com quem eu e você podemos nos relacionar. Precisamos, na verdade, nos relacionar, nos aproximar. E mais, ele também tem emoções, tem sentimentos. Eu sei que na nossa cultura ter emoções, ter sentimentos é visto como fraqueza, mas é uma mentalidade muito equivocada, uma vez que foi o próprio Deus que criou as emoções e os sentimentos. Então, nós podemos, por exemplo, entristecer o Espírito Santo. Paulo fala em Efésios 4, no versículo 30, ele nos aconselha a não entristecer o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo pode ficar triste comigo e com você, de acordo com as nossas ações. Então, não devemos entristecer o Espírito Santo, devemos entender que ele é uma pessoa, que precisamos nos relacionar com ele e que ele tem vontades próprias. Ou seja, ele não é um espírito que vai se submeter a nós, um espírito que vai habitar em nós para fazer as nossas vontades, os nossos desejos, atender os nossos anseios. Pelo contrário, é um Espírito que vai habitar em nós e vai nos direcionar a viver segundo a vontade do Senhor. Então é o contrário, não é um Espírito que se submete a nós, mas nós que devemos nos subordinar, nos submeter ao Espírito Santo. E essa submissão, ela não é uma ação de um dia, mas é uma jornada de uma vida inteira. O convite é para que nós possamos viver a nossa vida inteira guiados, movidos, direcionados pelo Espírito Santo e não o contrário. Precisamos então parar de negligenciar o Espírito Santo. Quando nós negligenciamos o Espírito Santo, nós colocamos em xeque o cristianismo. As pessoas lá fora, as pessoas que não têm o Senhor, elas começam a olhar para mim e para você e elas começam a duvidar da nossa integridade e da nossa sanidade, estabilidade emocional e física. E até aí tudo bem, mas elas também começam a duvidar do caráter de Deus, da existência de Deus, da bondade, do amor do Senhor. E se nós formos difamados, tá tudo bem, mas nós não podemos ser difamadores do nome do Senhor. E quando nós dizemos que somos templo, morada e habitação do Espírito Santo, mas nós não vivemos como, não há evidências de que somos de fato morada e habitação do Espírito Santo, não há diferença em nós em relação àqueles que não têm o Espírito Santo, nós passamos a ser difamadores do nome do Senhor. Nós, ao invés de proclamarmos o Evangelho, de anunciarmos as boas novas, nós nos tornamos difamadores, passamos a ser aqueles responsáveis pela má fama do Senhor em meio à sociedade. E aí está uma grande responsabilidade.
Então, eu convido você a refletir sobre o seu relacionamento com o Espírito Santo. Se você não se relaciona com ele ainda, eu te convido a começar esse relacionamento agora. Não negligencie o Espírito Santo. Não esqueça o Espírito Santo no seu dia a dia. Ele está aí, bem pertinho de você, desejando habitar o seu coração, desejando te conduzir, te orientar para viver os planos e propósitos do Senhor aqui nessa terra. Amém? Então, fique com Deus. Deus abençoe você.